Boa tarde para você que nos acompanha através da Rádio Melhor FM e também para você que nos acompanha através do Facebook. Uma boa tarde para você que nos acompanha após as 14 horas, né, de hoje. Então você está assistindo através do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo, mas espero que você esteja tendo um ótimo dia. Estamos aqui hoje, mais um episódio do nosso podcast aqui da Melhor FM, episódio 16. Estamos aqui hoje com o pastor Roberval Cristone, que é também, ele é pastor, presidente, diretor, tudo junto, presidente ali da igreja Ingra. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, uma boa tarde e um bom dia, uma boa noite para quem vai também estar assistindo e não sabe que horário, né? Mas que Deus abençoe grandemente você também, Kainan, por essa abertura aí, da gente poder falar um pouquinho, né, daquilo que Deus faz. Amém? Maravilha. Pastor, acho que o senhor provavelmente, não sei se o senhor já me conhecia, acho que não, mas eu já te conheço faz muito tempo. Faz muito tempo que eu te acompanho, porque eu moro ali, como eu disse para o senhor, eu moro ali perto. E faz muito tempo já que eu te devo uma visita sem o senhor ter me cobrado. Que a minha esposa, ela sempre cobra a gente de ir lá na sua igreja, só que acaba que às vezes a gente, como faz parte de alguns ministérios lá da igreja, acaba não dando os dias e também em outros momentos. Mas, pastor, já para dar início, o que é a Ingra? A Ingra surgiu de uma vontade, de um chamado de Deus, que tem muita igreja, que eu costumo dizer que acaba saindo de rebelião, né? Briga com o pastor, aí vai lá, abre um ministério. Mas como que foi o seu início? Como que deu o início da Ingra? O início da Ingra é um tanto assim, vamos dizer que é a vontade de Deus, né? Nem minha. Eu relutei muito, confesso para você. E tanto que na época que eu já era missionário, depois eu fui consagrado a presbítero, né, em outro ministério onde a gente também congregou. Aí o que acontece? Eu morava ali no Itajubi, era um bairro novo, né, mas as pessoas que tinham ali eram muito oprimidas, né? Então, nessa necessidade, Deus começou a me levar para abrir um trabalho na minha casa. A princípio seria o quê? Um trabalho doméstico. Como ali. se fosse uma célula? Isso, para fazer esse trabalho. Só que Deus falava mais. Porque um dia eu estava no monte orando e a gente estava ali naquela vigília e Deus usou de um irmão, e falou comigo profundamente, sem esse irmão me conhecer, sem eu conhecer ele. E conforme ele falava, tipo assim, é isso que diz o Senhor para você: vou eu te colocar à frente de um povo e você vai direcionar esse trabalho e tal. E eu falava assim: não, eu não. Conforme eu pensava, ele falava assim: não diga que não. Eu falei: mas quem sou eu? Você é o escolhido. Tudo que eu falava, Deus... Aí eu Pensamento. eu pensava e Deus respondia na boca do irmão. Meu Jesus. Aí eu falei: meu Deus, né? E ele falou: ai de ti se recuar. Eu não tenho prazer nos que recuam. Eu falei: não é possível isso, Jesus. Senhor. Aí eu pensei: o irmão tá aqui no escuro, né, na vigília, ele se enganou de pessoa. Não pense que eu me engano. Eu falei: meu Deus do céu, para onde fugirei eu, né? Aí eu lembrei que Isaías diz, né, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Eu falei: Senhor, eis-me aqui, então envia-me a mim. Mas mesmo assim eu relutei. E aí o que eu fiz? Como eu, antes, né, do presbitério, eu trabalhei muito como missionário, e todas as igrejas, o pessoal tudo me conhece. Eu falei: eu vou lá, vai falar alguma coisa, eu vou pôr uma certa dúvida nisso, né? O que eu fiz? Eu fui para cidades fora. Eu cheguei em Santa Amélia, lá em Bandeirantes, numa tribo de índio, onde os índios lá são evangélicos. Lá ninguém me conhecia. Eu cheguei lá paisano, não fui nem de gravata, nem de nada. Fui lá, sentei, o irmão pregando. O irmão me apontava e dizia sobre esse trabalho na minha casa. Teve numa igreja que eu fui também, onde ninguém me conhecia, que o irmão falava: olha, Deus está mandando você fazer esse trabalho na tua casa, abrir esse trabalho na tua casa. E eu dizia: meu Deus. Aí foi numa outra igreja, numa outra cidade também, ministério, um diz que não é como o que a gente está acostumado, né, que dá oportunidade, eu vou lá, sentava quietinho. Deus falou a mesma coisa. Eu falei: amém. Eu falei: então, se o senhor está nesse negócio, eu vou abrir. O senhor estava igual o Jonas, fugindo e Deus mostrando. Nessa época eu trabalhava no Banco Banespa, de vigilante. Aí tinha uma pessoa que me ouvia na rádio Ágape.
eu fazia um programa das 10 da meia-noite, que era a Razão de Viver. Então, a minha vida era assim, eu saía do banco às 18 horas, eu ia para casa, da casa eu ia para a igreja, da igreja eu ia para a rádio, da rádio eu ia para o monte, eu ia para a vigília. Isso era todo dia. Aí eu comecei a jejuar, 3 dias sem comer, sem beber, 5 dias sem comer, sem beber, e buscando em Deus, e Deus falou, agora chegou a hora, você vai abrir. Aí o dia que eu fui para abrir a igreja, eu tinha uma amizade muito grande ali com alguns funcionários do banco, né? E o que aconteceu? Chegaram e me falaram assim, é verdade, você vai abrir uma igreja? Aí eu falei, vou. E aí o Barleto, o saudoso Barleto, que já descansou no Senhor, o Barleto chegou a mim e falou assim, ô, pastor, o que precisa para abrir a igreja? Você já tem tudo? Eu falei, não tenho nada. Eu falei, eu só tenho a porta da minha casa. Ele falou assim, ô, Taca, vem cá. Taca era um outro que trabalhava também lá no banco, que é o Taca Fácil também, muito amigo da gente. Aí ele falou, Taca, olha, ele vai abrir igreja, vamos presentear, vamos dar o som. Eu falei, meu Deus. Ele falou, olha, pode comprar o som que a gente está dando. Aí foi onde que eu comprei caixa de som, microfone, tudo. E aí eu falei, e agora? Como é que eu vou abrir um trabalho aqui? Não tem ninguém, porque eu não tinha ninguém, né? Não saí convidando pessoas de outra igreja. Então eu falei, eu preciso fazer um trabalho evangelístico e alcançar almas que não conhecem. Peguei, eu tinha um golzinho, coloquei uma caixinha de sonata em cima, liguei no somzinho do carro e saí. Atenção, hoje aqui no Itajubi, na rua 8, grande culto de libertação. E comecei a rodear ali, a Vila Marcante, rapaz. Quando chegou à noite, mais de 60 pessoas reunidas. Dentro do quintal. Não tinha onde sentar, não tinha nada. O chão era um chão batido, eu tinha jogado brita, para não ficar barro, né? Manifestou demônio, chegou a cavucar o chão assim, ó, pra você ver que coisa tremenda que foi. O primeiro dia, Deus fez maravilhas. E aí eu falei, olha, na próxima quinta nós vamos ter, e até hoje os nossos cultos de libertação é nas quintas-feiras. Então, próxima quinta. E aí foi aumentando, e aí chegou uma pessoa e falou assim, ô pastor, você não vai cobrir isso aqui? Eu falei, irmão, é o maior desejo. Pode deixar que eu dou a cobertura. Aí, cobrimos. Aí veio outro, pastor, não vai pôr um piso aqui? Vamos. E todo mundo abençoando, sabe? E aí foi onde que a obra começou ali. E aí depois, onde já tivemos problema, porque a igreja sempre tem problema, né? Aí, agora a gente precisa o quê? Ir atrás de legalizar. Aí foi, como diz, conseguimos o alvará da igreja, conseguimos tudo. E ficamos ali, estabelecido, até que a gente mudou para esse lugar onde a gente está agora, entendeu? Mas a igreja... Em que ano? A gente ficou ali de 96, né? Abril de 96 até 2016. Até 2016? Então faz pouco tempo. Faz o quê? 8 anos? Aí de 2016 a gente mudou... Para onde está agora? Isso. 2016 é onde a gente está agora. Entendeu? E agora a gente está terminando a nossa casa nova, né? Então, isso que eu ia perguntar também. Tem previsão já para quando que vai ser o dia de inauguração? Olha, tá nas portas. Eu não posso dar uma data X, porque a gente ainda depende de algumas coisas que precisam ser finalizadas, né? Eu vi que a pintura lá, se o senhor quiser, depois o senhor pega meu WhatsApp, não sei quem que tá pintando lá, mas ó, eu tô vendo tudo que tá sendo feito. Tô vendo pintor quando tá descansando, eu mando foto pro senhor lá. Todo dia eu passo lá, eu vou vendo. Eu brinco com minha esposa e falo assim, ó, pintaram um pouquinho mais lá acima, ó. Aí ela, mas você viu também que coisaram o corrimão pra não sujar o corrimão, porque o corrimão já tá pintado. Se eu quiser, eu já fico ali na contenção da obra já do senhor. Tá cuidando ali, ajudando a administrar. Olha que maravilha. Pastor, então, desde 2016 vocês estão ali. E como que foi a decisão do lugar? Por que foi ali? Você queria ficar naquela redondeza mesmo, perto do Itajubi, entre aquele pedaço ali? Sim, isso é uma coisa assim, a gente sempre priorizou o local, né? Não sabemos os planos de Deus, de repente Deus pode falar, não, vamos alargar e vamos, como diz, né? Mas, por quê? Porque ali, como a gente ficou muito tempo no Itajubi, as pessoas ali já estão acostumadas, e muitos também não tem aquele poder aquisitivo para ficar indo para um lugar mais longe, ter condução,
né? Nós temos ali pessoas, como diz, de várias idade, classe. Quer dizer, uma senhorinha, por exemplo, que às vezes ela quer ir cultuar, mas né, a família não está ali para levar ela. Então, estando próximo, ela vai a pé, né? Como diz, se estiver chovendo, pega a sombrinha dela ali, daí na hora de voltar, a gente dá uma carona, leva embora, né? Então é assim, mas está todo mundo próximo. E aí o que acontece? A casa do Itajubi, ali que a gente ficou, eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um voto com o Senhor, falei, Senhor, a igreja é pequena, nós não temos outros ministérios, como diz, ajudando. Sustentando. A igreja foi fundada ali, então eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero doar isso aqui para o Senhor. A princípio a gente ia desmanchar toda a casa e fazer a igreja ali. Como ela já estava ali, ia só alargar, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, Senhor, o Senhor me dando uma outra casa, essa daqui vai ser do Senhor. Aí o que aconteceu? Ele me deu. Ele deu essa outra casa, onde eu moro agora, lá no Manhattan. Aí eu peguei e passei essa casa para Deus, né? Só que na intenção, achando que eu ia desmanchar aquilo ali. Aí apareceu esse terreno lá da São Luís, onde a igreja está hoje. Sim. Aí a pessoa trocou com a gente ali a casa pelo terreno. A casa pelo terreno. E a gente começou a construção. Isso em 2012 a gente começou a construção. E aí foi até chegar numa altura, paramos, tivemos uma dificuldade, né? Como diz, a obra parou. E aí quando chegou em dezembro de 2020, na época da pandemia, no auge da pandemia, eu orando a Deus, e eu falei, Senhor, eu queria tanto reativar a obra, terminar aquela igreja. E Deus falou, você queria, o que você quer? E eu no monte ali orando, eu falei, eu quero. Eu falei, por que você não faz? Eu falei, Senhor, mas eu não tenho como fazer. Ele falou assim, não olhe para o que você não tem, olha para o que você quer. Mas Deus me deu uma chacoalhada, irmão. Olha para o que você quer, não o que você não tem. Porque se você olhar para o que você não tem, você nunca vai chegar. Lembra do paralítico lá na fonte? Quando Jesus disse, você quer ser curado? Ele diz, eu não tenho homem algum para me ajudar. Ele falou, mas não olha o que você não tem. Olha no que eu estou dizendo para você. Levanta e anda. Aí eu falei, é verdade. E até então, a princípio, a obra, a gente estava fazendo assim, reunir os irmãos no domingo e mutirão. Só que, aí eu falando com Deus, o Senhor falou assim, os irmãos já trabalham a semana inteira. Chega no domingo, que é para estar com a família, você tira do lazer da família para a construção da igreja. Não está certo. Aí eu até falei com minha esposa, né, a pastora Adriana, eu falei, bem, Deus está falando comigo que a gente vai ter que fazer isso aí e fazer, como diz, contratar alguém para fazer. Eu falei, já sei. Fui atrás de uma empreiteira, alguém que fazia, contratamos, né? Só de mão de obra foi R$60 mil. Para fazer até a cobertura. E aí foi feito. E Deus abriu as portas, assim, plena pandemia, todo mundo fechado, fica em casa e a obra todo vapor. Graças a Deus, a gente de 2020 até agora não paramos. Depois que fez essa parte, aí vem cobertura, depois vem fogo, depois vem piso, vem pintura. E tá assim. Sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo, para a glória de Deus. E que nem o senhor falou que vocês são uma igreja única, né? Tem só ali. Mas vocês têm pretensão, por exemplo, de ir para outras cidades, ou já tem em outras cidades, ou não? Sim. Na verdade, assim, no princípio, eu fui muito nessa, né? Vamos abrir, mas o que acontece? A igreja, para ela abrir um trabalho fora, ela tem que criar, entendeu? Os seus obreiros, os seus pastores, pessoas que possam levar a mesma visão e o mesmo propósito. Sim. E no começo, eu fui muito nessa. Aí começa a vir muitas pessoas, às vezes, né, que, como diz, vê o ministério crescendo e tal. Aí, pastor, abre aqui na minha igreja, abre aqui na minha cidade, aí eu ajudo aqui, e aí você fica aqui, às vezes, confiando e deixando para a pessoa cuidar, e a pessoa cuida. A hora que a igreja está cheia, fala, tira sua placa e vai embora. Então, hoje não, hoje nós temos uma outra visão. Se a gente for alargar, estender, ramificar, né, porque o nome da igreja Ingra é isso, é igreja, né, M de missionária, de graça de Cristo. Então, a igreja missionária da graça de Cristo, a igreja Ingra de Cristo é missão, é sair fora também. Só que para isso, como diz, quando Jesus mandou, ele mandou discípulos que estavam com ele, que aprenderam com ele. Então, eu não posso pegar uma pessoa com costumes diferentes, com coisas diferentes, entendeu? Um exemplo assim,
Você coloca a pessoa ali para cuidar, de repente você chega lá, a pessoa está com rituais que você não está acostumado a fazer. E impondo aquilo para os membros da igreja. Quer dizer, aí fica uma coisa mesclada. Eu creio assim, por exemplo, quando você pega alguns ministérios, você vê que até o jeito de falar do pastor, eles imitam, né? Se você estiver só ouvindo igual na rádio, você fala assim, nossa, é o pastor fulano. Aí você vai ver, não é o pastor fulano, mas ele fala igualzinho, ele imita, né? São meus imitadores. Então, mas eu acredito nisso, que a igreja ela cresce, mas tem que crescer com pessoas que estão ali com você, que nasceram. Na verdade, assim, pessoas que você ganhou para Jesus e ensinou. Porque até mesmo aqueles, às vezes, que já vêm de outros ministérios, ele já vem trazendo coisas que ele aprendeu lá, aí chega na igreja, mas é diferente. Ué, Ourinhos tem 120 mil habitantes, você acha que as casas são todas iguais? É bem isso aí mesmo. As pessoas são, mas as casas são, cada um de um jeito. Então, o jeito de você administrar a sua casa não é igual o jeito de eu administrar a minha casa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma visão, administro desse jeito, e os meus filhos cresceram naquilo. Se eles for na casa do vizinho, eles vão estranhar. Eles vão assim, mas o meu pai não faz desse jeito. Então, gera uma diferença. A gente quer que as coisas cresçam mesmo, e no tempo de Deus, né? Pastor, mudando um pouco de assunto, Sim. A gente já falou a respeito da igreja em si, mas falando do pastor do Roberval, vamos nem falar do pastor, do Roberval. Fora da igreja, no seu dia a dia, assim, o que o senhor faz? Que acho que tem muita gente que tem dúvida, que às vezes fala assim, imagina o pastor, só imagina o pastor pregando, orando, lendo a Bíblia, visitando o irmão. Mas o que o senhor faz além disso? O senhor tem a sua vida social, o que o senhor faz no dia a dia? Assim, a minha vida social, no dia a dia, eu tenho trabalho também fora disso. Eu sou despachante, trabalho com um serviço de documentação de veículo, né? E aí, o que acontece? A gente tem que dosar. Então, eu doso. Por exemplo, eu tenho meu trabalho, mas surge uma visita, a prioridade é a visita. Entendeu? A prioridade é a visita. Eu posso, como diz, deixar alguma coisa para depois. Mas a minha vida social, como Roberval, por exemplo, como Roberval, a minha prioridade é a minha família. Como Roberval, é a minha família. Como pastor Roberval, é o reino. Então, eu tenho que saber diferenciar isso, porque além de eu ser pastor, eu sou pai, sou esposo, né? Sim. E também tenho a minha vida profissional, porque a pessoa fala assim, não, mas o pastor tinha que dedicar na obra. Eu concordo, tem que dedicar na obra. Só que, se eu dedicar só na obra, a obra não consegue sustentar o que nós estamos fazendo hoje. Sim. Entendeu? Faz sentido. Então, eu tenho que, para não pesar na obra, como o Paulo falou, eu não fui pesado para ninguém. Se eu tiver como me sustentar, o que entra da igreja é para a própria igreja. Entendeu? Então, é assim que a gente cresce. Sim. Porque se eu pendurar em cima da igreja, a igreja vai ficar patinando, só para me sustentar. Como diz, não vai crescer, não vai ter como caminhar. Sim. E dentro, que nem o senhor falou, que o senhor sabe dosar. Então o senhor nunca teve, vamos dizer assim, problemas por ter sido extremista de talvez não ter lhe dado tempo para a família e um tempo para a igreja, ou ter dado muito tempo para a igreja e não ter dado para a família. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já vi casos de pastor que, querendo ou não, fala assim, a minha vida agora é para a obra. E aí acaba esquecendo a família. Exatamente. Esse é o maior erro que um ministro pode cometer. Até mesmo porque Jesus diz na palavra o seguinte, ele diz assim, se você não administrar bem a sua casa e não cuidar dos seus, você não pode cuidar da obra dele. Todo sentido, faz todo sentido. Entendeu? Então, se eu não cuidar bem dos meus filhos, que saíram de mim, né? Não cuidar da minha esposa, que, como diz, é uma só carne, e se eu não voltar para minha família, não que eu vou priorizar a família, como eu já disse, mas eu tenho que ter o tempo para minha família. Eu já vi caso de pessoas, por exemplo, assim, hoje eu estou indo em tal lugar pregar, eu estou indo em tal lugar pregar, eu estou em tal lugar pregar. Enquanto ele está indo lá pregar, o filho não está com ele. O filho ficou em casa. A esposa foi acompanhar ele porque não é bom que o homem esteja só. Aí esse mandamento ele pegou. Esse ele pegou, só que o filho ficou. Aí o filho está em casa, o que ele vai fazer? Ele vai sair para a rua conversar com quem? Qual vai ser o rol de amizade? Conclusão. Dali uns dias,
tá esse missionário que ganhou tantas almas lá fora e perdeu uma dentro da casa. Pastor, ora porque meu filho está nas drogas, ora porque meu filho está no crime, ora porque meu filho... O que adiantou? Sim, realmente. Então, eu tenho que cuidar dos meus... eu, quantas vezes, até teve uma cidade, um dia que eu fui pregar, o Mateuzinho era bebê, estava atrás na cadeirinha, e a gente foi pregar até um lugar onde estava muito oprimido, e esse lugar, houve manifestação, houve muita coisa acontecendo nessa cidade quando eu estava como missionário, né? Mas a minha esposa estava junto, meu filho estava junto. Uhum. Eu não deixava ele com ninguém. Podia falar, não, é criancinha e tal, não vai... Não, sempre cresceu junto comigo. Eu ia para o monte, ele ia no carrinho. Ele chegava lá, ficava lá no carrinho, podia estar chovendo, e por uma coisa assim, eu protegia, mas estava comigo no monte. E ele tinha visão, né? Que é o Mateus, né? Que foi o meu primogênito, ele tinha visão no monte. Ele via as coisas no monte. Ele, pai, eu estou vendo isso, estou vendo... Entendeu? Ele tinha visão de coisas assim gloriosas que a gente não tem, né? Uhum. E aí, o que acontece? A gente estava nessa cidade ministrando, tal. Quando eu estava voltando, um caminhão me fechou. Nessa volta, eu tive que sair fora, passei num buraco, estourou o pneu da frente, entrando pro meio do mato, e o meu filho atrás. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Deus livrou. Mas aí, você vê, ele estava junto comigo e cresceu dessa forma. O Mateus, o Samuel, cresceram assim. O pai ia para visita, Samuel mesmo, meu Deus, ele, como diz, ele já sabe tudo, né? O dia que ele assumiu um pastorado, por exemplo, ele sabe, né? O Mateus, porque em todas as visitas, estava junto. Senta aí, as pessoas ali, a gente orava, manifestava alguma coisa, eles aprenderam como fazer a obra de Deus. Agora, se eu deixo, deixa, fica em casa. Não é o correto. A família tem que estar unida. Sim. Sempre juntos, né? Então, para mim é isso. Se você quer fazer a obra de Deus, você tem que fazer a obra de uma maneira que você faz a obra, mas você não pode deixar, entendeu? A sua casa de lado. Sobressair em cima das outras funções, né? É igual a pessoa que trabalha, um exemplo, vamos tirar fora a igreja. Trabalha, e aí ele não tem tempo para convidar a esposa para ir comer um cachorro quente ali, né? O que acontece com esse relacionamento? Essa distância. Uhum. E aí são brechas que são abertas. A Bíblia diz, não deis ocasião para o diabo. Ele anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Você pode ver no meio animal, quando Paulo está falando isso aí, no meio animal não é assim? O leão, ele não ataca, ele vai pegar o último lá, que está meio manquitola, que está meio separado, meio distante. Mais fraco, né? Mais fraco, está vulnerável. Sim. Porque não dá tempo da manada vir, aí depois que ele atacou, todo mundo corre, né? Então o inimigo é assim, ele é astuto, ele busca brechas, ele busca oportunidades, né? E é o que a gente não pode dar. Tem que estar junto, vai fazer a obra, amém, é louvável. Eu louvo a Deus quando eu vejo pessoas fazendo a obra, mas, por exemplo, tá lá, só o marido fazendo a obra, cadê a esposa? Aonde ela ficou, o que ela está fazendo, por quê? É difícil. Sim. Fica vulnerável. Antes de mais nada, eu sempre esqueço de falar no começo, se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode mandar no WhatsApp da rádio e também através da live, pode estar mandando, que a nossa equipe vai estar mandando aqui pra gente. Pastor, quer uma água? Obrigado. Gu, vê uma água, por favor, eu esqueci de pegar. Pastor, e nesses 28 anos, certo? De Ingra, nesses 28 anos, já pensou desistir? Nunca. Nunca? Nunca pensei. Rapaz, tem um negócio que queima dentro de mim, irmão, que eu falo pra você, meus meninos não ficam, eles falam, pai, o que é isso? A gente vê muita gente pensando, não dá, que fardo. Eu amo fazer a obra de Deus e sabe assim, eu já passei por tanta coisa, que aquilo me incentiva mais ainda. Entendeu? Você se deparar com um obstáculo e você ter motivação para passar o obstáculo. E eu sinto isso. Eu não tenho vontade de, tipo assim, vou parar, vou desanimar, não dá mais, o fardo tá pesado. Rapaz, eu já passei por coisa, já fui caluniado, já fui acusado de um monte de coisa, sabe? Coisa pesada, para acabar com o ministério.
Mas Deus sempre provou ali, mostrou que Ele é na minha vida. Entendeu? E eu sei o que eu estou fazendo. Né? Agora, a Bíblia diz, não ignoreis os ardis de Satanás, mas também, Tiago 4,7 diz, sujeito a Deus, resiste ele, ele foge. Então, que se tem alguém que vai se opor contra você, é o diabo. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, eu tenho que saber quem é o meu adversário. Agora, como que eu venço esse adversário? A partir do momento que você sabe como vencer, não tem como. Mas dentro desses 28 anos, teve situações que o senhor falou assim, Deus, o que você quer me provar com isso? Tipo assim, situações que te provaram tanto que você falou assim, Deus, o que o senhor quer de mim? Ou nunca? Não. Por mais prova que eu passei, assim, de você cair na cama chorando, você não ter força, eu sempre, a minha oração era, Senhor, eu quero força. Porque eu lembro de Jesus, quando estava no Getsemane, ele disse, Pai, é a tua vontade. Então eu sempre entendi que eu não passo por nada se não for a vontade de Deus, porque só existe duas vontades de Deus. Uma é a permissiva e a outra é a soberana. A permissiva é quando ele permite, mas isso porque eu escolhi aquilo. Agora, a soberana, essa daí é a vontade de Deus. Se você tiver que passar, você vai passar. Como Paulo. Paulo está ali, Deus falou para ele, passa a Macedônia. Ele sabia. Vê um camarada, amarra, ele fala, rapaz, você vai ser preso, você vai apanhar. Ele, é a vontade de Deus. E ele vai pronto para aquilo. Lá em Atos 16, você vê lá ele pregando para o carcereiro e ganhando o carcereiro. Mas para isso acontecer, ele teve que ser preso, açoitado. Então eu entendo que tudo que vem contra a minha vida é para um propósito. Todo processo tem um propósito. E o Deus que nós servimos é assim. Ele deixa você, às vezes, passar por uma circunstância, e aí ele diz assim, porque tudo contribui e coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se você não amar a Deus, o que está acontecendo com você, você vai falar assim, vou desistir. É igual relacionamento. Você vê pessoas se largando, às vezes, com anos de casamento, por quê? Porque não consegue tratar aquilo, não consegue vencer. Então, em Cristo, nós vencemos. Em Cristo. E eu aprendi isso. Quando eu me deparo com alguma coisa, a melhor coisa que você deve fazer é orar a Deus. Você vai orar. Você vê Pedro dentro de uma prisão. Pedro estava dormindo na prisão. Que tranquilidade, né? Que tranquilidade, sabendo que no outro dia a cabeça dele ia rolar. Mas por quê? Porque a confiança que ele tinha em Deus. Ele confiou. Porque o camarada que andou em cima de uma água, com uma palavra. Porque fala assim, Pedro andou sobre o mar. Não, ele não andou sobre o mar, ele andou sobre a palavra. Porque antes dele ir, ele falou, me dá uma palavra, Senhor, me manda eu ir. Porque se o Senhor mandar, eu estou em cima da tua palavra. Então quando você está em cima da palavra, não tem nada que te impeça. Você vai caminhar com segurança, sabendo que aquele que te chamou, ele é poderoso para te guardar. Então o anjo da ordem ao teu respeito para te guardar. E foi isso que Satanás tentou lá com Jesus. Mas pula, está escrito. Transforma a pedra em pão. Não preciso. Porque não é só do pão que vive o homem. Então, Jesus sempre mostrou, é a palavra. E tudo, irmão, eu pego em cima da palavra. Tudo. A minha vida tem que estar em cima da palavra. Porque se eu sair fora, ou o que o Senhor falou para mim, quando Ele me chamou lá na vigília, no escuro lá, e Deus usando aquele irmão falar comigo, Ele falou assim, anda na minha palavra. E Ele falou bem claro, Ele falou assim, pisa aonde estou pisando. O teu caminho tem muitos espinhos, mas se você pisar onde eu piso, segue os meus passos. Eu vou na frente tirando os espinhos com os meus pés. E você vai pisar no ninho. Se você sair fora, você vai se estrepar. Então eu aprendi isso. Quer dizer, eu tenho que andar conforme a vontade de Deus. E uma das coisas que eu aprendo assim, quando você está fazendo a vontade de Deus, Neemias sabia disso. Reedificar as muralhas, teve oposição, teve aqueles que foram afrontar, teve aqueles que foram desanimar ele, mas ele estava sempre com a espada, a palavra está ali. Entendeu? Entendi. Fazendo uma grande obra. Entendi completamente. Pastor, o senhor falou que a sua vida ela é baseada na palavra, mas dentro desse caminhar seu com Deus, desde antes da igreja, até quando era missionário, obreiro e tal, teve outros livros que o senhor lia para buscar conhecimento, além da Bíblia? Não digo conhecimento só espiritual, mas teológico também? Ou só lia a Bíblia mesmo, todo ensinamento dentro da Bíblia? Olha, é uma coisa assim, não tenho nada contra, até acho que é bom as pessoas enriquecer conhecimento. Mas eu falo de mim, eu, pastor Roberval. Às vezes eu pegava 2, 3 Bíblias assim, para ler ao mesmo tempo.
com comparação. Hoje nós temos aqui, né? Aqui é fácil, né? NVI, RCA, Almeida, revista corrigida. Naquele tempo não tinha. Você tinha que ter a física. Então eu abria uma, começava a ler, abria outra, começava a ler. E mergulhei. Eu quero conhecimento. Teve vez de eu ir para a vigília e debruçar em cima da Bíblia ali, ó. E o interessante é assim, que eu ia para a vigília todo dia. Eu saía meia-noite da rádio, ia para a vigília, voltava em casa 4 horas, 5 horas da manhã. Outro dia, 6 horas, estava em pé de novo. No outro dia não, no mesmo dia. Eu não dormia e também não comia. Não comia. Era uma coisa muito difícil, mano. Por exemplo, a gente fazia muito culto nos lares. E eu jejuava 3 dias sem comer, sem beber, sem água. Então, por isso que você ofereceu água. Eu bebo água assim. Chegar em casa, eu vou beber água. Mas assim, se eu estiver falando, pregando, eu não bebo água. É incrível. Pegou costume. A gente ia nas igrejas, eu com aquele copão de água ali, em cima da tribuna ali. Eu não bebo água. Mas é um costume, né? Não bebo água ali. Claro que eu bebo água. Mas, aí o que acontecia? 3 dias, 5 dias sem comer, sem beber. Você chegava num culto doméstico, por exemplo, a irmã, dona da casa, ela preparava bolo, preparava aquele banquete, salgadinho, aquele monte de coisa. Pastor, come. Mas pastor, por isso que o povo fala que o crente come muito. Depois de 5, 6 dias de vigília, na hora que vai comer, aí que judia. Mas não comia. Não você comia? acredita? Eu fazia 5 dias, eu acabava de entregar a vigília, a consagração, eu ficava triste. Oxi. Mas dá uma tristeza de você entregar. Porque você está num patamar, numa dimensão espiritual, que você não tem ideia do que é isso. Entendeu? De você bater os olhos na pessoa e Deus revelar o que está acontecendo com a pessoa. No banco. Quantas vezes eu estava ali no banco, ali, ó, tô lá, né? Vigilante na porta, a pessoa entrar, Deus passar assim. A pessoa chegava no caixa eletrônico, eu disfarçava, porque, como diz, né, você estava trabalhando, eu chegava assim, boa tarde. Eu posso falar uma coisa com você? Aí a pessoa, sim, é assim, sim. Como você sabe disso? Eu acabei de vir de lá, aconteceu isso. É que Deus não sou por mim. Quer dizer, as pessoas ficavam. Teve uma que a mulher ficou assustada, falou assim: meu marido conversou com você. Eu falei assim: não, ninguém conversou comigo, só o Espírito de Deus. Como assim? A pessoa não entende, né? Aí eu começava a evangelizar, vamos para a igreja e tal. A pessoa andava indo para a igreja. Então, quer dizer, era isso. Mas era uma dificuldade, por exemplo, quando você entregava, você queria continuar. Mas eu sabia que eu não podia continuar. Aí eu fazia o quê? Eu dava uns 2 dias de intervalo, começava a fazer um de 3. O físico, então, na época, perdia bastante gordura, né? Rapaz, eu tava seco, magro. Porque, além disso, eu ia de bicicleta lá pro sítio. De manhã, eu saía às 6 horas, ia pro sítio, tirava leite de 2 vacas que o meu avô tinha lá. Meu avô já estava velhinho, quase 80 e poucos anos. E aí eu ia lá, tirava o leite e vinha de bicicleta, trazia esse leite, deixava na casa de uma tia na Vila São Luís. Ia para casa, tomava um banho e ia para o banco. E no banco eu ficava até 6 horas. Eu saía e ia para a igreja. Da igreja. Era um ritual direto. Mas para a igreja, minha esposa junto. Para a vigília, minha esposa junto. E levava o Mateuzinho junto, com o bebezinho. A gente não parava. Era... Realmente é uma vida entregue, né? Não foi só um momento assim que passou. É realmente uma vida, né? Sim. Tipo assim, se o senhor pensar, a sua vida com Cristo começou antes mesmo do senhor ter seu filho, correto? Sim. Então, tipo assim, a sua vida com Deus é mais velha que o seu filho. E assim, muitas vezes as pessoas se convertem porque elas ouvem a palavra e aquilo entra no coração. No meu caso, foi diferente. Eu relutei muito, né, para me converter. Eu fui muito difícil, fui muito turrão, duro. As pessoas vinham falar para mim de Jesus, sabe? Eu debatia, né? E aí o que acontece? O dia que eu fui para a igreja, eu estava com 19 anos, já tinha terminado o tiro de guerra, fui trabalhar numa empresa onde o proprietário era evangélico. Aí ele ficava me convidando, e eu relutando. No dia do meu aniversário ele me deu uma Bíblia. Ele falou: você tem Bíblia? Eu falei: não, eu tenho um Novo Testamento. Ele falou: não, eu vou te dar uma Bíblia. Ele deu uma Bíblia para mim, que foi a minha primeira Bíblia, né? Daí
eu tenho ela já bem, bem surrada mesmo. Depois disso eu comprei uma outra de estudo também, tá bem surrada também. Tá bem, toda marcada. O Mateus, ele fala, pai, tua Bíblia Entende tudo alguma assinalado, coisa? é tudo assinalado. Não tem uma página que você não abre que não está assinalado, porque eu pegava as concordâncias. Naquele tempo você tinha que fazer isso, né? Pegar aquele versículo, comparar com o outro versículo e chegar naquilo que Deus estava falando, né? Então, até desculpa que você falou o negócio aí de ler outros livros. Eu não tinha tempo para ler outros livros, porque eu tinha 66 livros para ler. Então eu ficava mergulhado. E depois que eu terminava de ler, eu voltava a ler de novo. Porque eu falava, mas deixa eu ver se eu entendi certo aquilo. E eu voltava de novo. E relia novamente. E como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, se ela é divinamente inspirada, o Espírito de Deus que inspirou o escritor para escrever, eu preciso que o Espírito também me dê o entendimento que o escritor teve para poder escrever aquilo ali. Para me entender e não pegar uns versículos isolados, como às vezes acontece, e querer usar aquilo ali como, né, uma regra. E não é. A gente tem que entender. E aí, então, eu mergulhei de cabeça nisso, né? Fui no profundo disso aí. E a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito com esses anos todos, né? Muita coisa, como diz Paulo, né? O que eu ensino para vocês, eu não aprendi de homem algum, eu aprendi pela revelação do Espírito. Então, por eu ter começado muito novo, e eu não ter, tipo assim, alguém do meu lado, por exemplo, da cabeça branca igual hoje, para me auxiliar, eu tive que ir no joelho e pedir para o cabeça branca do céu, que é o pai, né? O cabelo de lã. Então, é ele que me ensinou. Eu cresci dessa forma. E é o que eu ensino hoje. E não fujo do que está escrito. O que está escrito, não muda. Às vezes a pessoa fala, mas as coisas modernizaram. Foi tudo passará, a palavra não passa. A palavra não tem como modernizar ela. Não tem como modernizar a palavra. O homem se moderniza. O homem andava de carroça, hoje anda de carro. Mas a palavra não muda. E é ela que vence o mal. É com a espada. Quando você vê lá Efésios 6,10, fala, toda a armadura, e a última, você vê que da armadura, tudo é proteção, mas o último é ataque, é a palavra. É com ela que você fere. Você vê que Davi venceu o gigante, não matou ele com a pedra, matou com a espada. A pedra foi só para derrubar. Sim. O que matou foi a espada. Então a espada é a palavra é que vence o mal. Se você usar ela legitimamente, você não vai ter como o inimigo sobrepor-se na sua vida. E muitas vezes a gente vê as pessoas, mas é o diabo. Gente, é Jesus. Porque se eu ficar dando crédito para o diabo, então ele tem mais poder do que o Deus que eu sirvo. Então eu vou mudar de lado. Porque eu já vim desse lado, quando eu era lá do passado, já vim desse lado. Então eu vou mudar de lado. Não, eu tenho convicção. E até quando eu fui para a igreja, por que eu tenho essa convicção? Porque quando eu fui para a igreja, eu fui meio que cismado, desconfiado. Vamos para a igreja evangélica. Aí todo mundo fala, rapaz, por que mudar de religião? A minha família toda, tradicional, né? A italianada é difícil, rapaz. Não é fácil não ganhar para Jesus. Eu ia falar com meu pai fez seminário para ser padre. Quando foi para ele vestir a batina, ele fugiu. Ele largou tudo, foi embora. Ele falou, não, eu gosto de mulher. E isso ele contava para mim, né? E meu pai já estava com 60 anos, eu chegava para ele, pai, isso eu tenho que entregar para Jesus e tal. Quer que eu reze em latim de trás para frente para você? Ele aprendeu em latim, ele estudou anos, né? Aí eu falo, pai, a letra mata, o espírito vivifica, você precisa conhecer o poder, né? Tal. Ele ficava meio relutando. Quando eu fui, eu relutei. Mas, desculpa te cortar, conseguiu seu pai? Meu pai é batizado. Batizado? Sim, com 60 anos ele desceu as águas do batismo. Que maravilha, conseguiu. Vixe, precisa ver um velhinho de fé. Rapaz, nunca vi tanta fé. Eu acho que ele tem que ter mais fé do que eu. Porque olha, tem coisa que ele fala, dobra o joelho, fala com Deus e acontece. Então que maravilha. Pastor, uma dúvida que me surgiu, desculpa até ter te cortado a linhagem, mas da sua, vamos dizer assim, da sua célula que começou no seu lar, até os dias de hoje, tem gente que estava lá no começo e está até hoje? Tem. Bastante? Tem bastante pessoas. Nossa, que legal. Que foram a primeira pessoa que escutou o som no carro passando e foi. Tá lá. Tá lá até hoje? Tá lá. Como que o senhor pode falar o nome? Pode. Como que é o nome? Tem a irmã Marlene,
Marlene Lopes, tem a Adriana Marques, tem a saudosa Ditinho que faleceu, que ficou com tava lá também. morreu de Covid, desde quando nasceu a igreja. O pastor Nelson. Todo mundo junto Fátima, até hoje. Fabiana, sim, irmã Shirley, irmã Elisete, entendeu? Missionária Elisete. Essa Elisete é ouvinte da rádio, direto ela liga aqui. Sim, o presbítero Marcelo, a irmã Luciana, Ixi, do comecinho muita gente de Ingra, do comecinho. Uhum. E sempre teve esse nome de Ingra? Ingra, sempre teve. O senhor que deu o nome ou veio... Foi também por uma revelação. Revelação. Eu falei, Senhor, como que chama, né? I de igreja, né? Igreja Missionária da Graça de Cristo. Aí ficou. Aí como é um nome comprido, Ingra. Pastor, a gente já está caminhando para o nosso fim. Eu vou ver aqui as perguntas das pessoas que nos mandaram. Sim. Temos algumas aqui. Então vamos começar a responder, porque sempre uma pergunta simples tem uma resposta um pouco maior. Pergunta do Ronaldo. Se Deus é um ser amoroso, por que ele permite o sofrimento, a dor e todos os tipos de mal? Rapaz, já começou bem. Eu avisei, eu falei o que eu falei, senhor? Sim. Sempre nessa pegada. Existem muitas causas de sofrimento, né? Uma delas está lá em Oséias 4:6. Meu povo sofre, meu povo destruído por falta de conhecimento. Há pessoas que sofrem porque não conhecem Deus. E há pessoas que sofrem porque conhecem Deus, mas não obedecem. Entendeu? Então, o Senhor diz assim, se você ouvir a minha palavra e guardar ela, não experimentará nenhum mal. E às vezes, pastor, mas o caso de Jó. Bom, Jó foi um caso esporádico. Permissão. É uma permissão de Deus e é uma coisa que não é regra. Você não vê todo mundo passando o que Jó passou. Sim. Eu creio que ninguém suportaria como ele suportou, né? Mas o que eu vejo assim, existe causas para o sofrimento do homem. Não é porque Deus deixa de amar, né? A mesma coisa, um exemplo. Se Deus é amoroso, por que as pessoas, um exemplo, perde o rim e faz hemodiálise? Porque ela deixou de beber água. Aí não é culpa de Deus. Causa e efeito. Causa e efeito. Gálatas 6:7. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então existe sofrimento que são colheitas do próprio homem. E existe sofrimento que às vezes é o mal. É o diabo. Já não é Deus agindo ali, é o diabo agindo. Como aquela mulher encurvada, 18 anos encurvada e dentro do templo. Aí vem Jesus e fala assim, convém libertar essa mulher que era cativa de Satanás, prisioneira. Então, é isso. Existem vários tipos de sofrimento e causas. Existem coisas, às vezes, que Deus ele permite na vida da pessoa, porque aquilo ali se torna um catalisador. Aquilo ali é para a pessoa se aproximar de Deus. Entendeu? Então, Deus permite até a pessoa passar, né, por causa da própria, vamos dizer assim, distância da pessoa, mas quando ela se volta para Deus, a palavra diz que Deus é poderoso para fazer de nós nova criatura, o que era velho ficou para trás. Quer dizer, tudo novo. É a mesma coisa da história lá de Marta com Lázaro, né? Que ela pede para Jesus ir lá, meu irmão está doente, meu irmão está sofrendo, está quase morrendo. E quando Jesus chega, ele já estava morto. Aí ela diz, olha, se o senhor tivesse vindo antes, né? Quer dizer, o senhor não amou o suficiente, não pensou nele. Tentou botar na parede. Isso. Mas aí Jesus falou, se você crer, né, tudo é possível. Ele há de ressuscitar. E Jesus chorou não por causa do Lázaro, chorou por ver a incredulidade do povo. Quer dizer, o que Deus espera de nós é a fé. Né? E a gente sofre às vezes porque a gente não usa a nossa fé. Não usa. Eu lembro um dia que eu fui levar uns irmãos, terminou o culto e eles moravam lá perto do Isaac, lá para baixo. Do Isaac? E era uma pirambeira descendo assim, lá embaixo, na beira do rio. E eu fui, já sabendo que a gasolina estava no... Como o culto termina tarde, naquele tempo os postos fechavam 10 horas, tinha mais posto aberto. Eu falei, vamos pela fé? Vamos. Aí peguei eu, minha esposa, o Mateuzinho, e vamos embora. Quando eu desci lá, deixei o irmão na hora de subir, a piru, morreu. E aí? Aí veio a hora do sofrimento. Falei, agora, como é que eu vou empurrar isso? Aí vinha o inimigo, né? Empurra lá na casa do irmão e vai embora a pé. Falei, não, mas Jesus não quer que eu fique andando desse jeito a pé 1h10 da noite. Já era quase meia-noite já, porque até terminar o culto, tudo e tal, e ora, e aconselha um, aconselha outro, depois até ir lá, chegou lá, o irmão, como diz, né? Não, pastor, o senhor veio aqui, eu vou abençoar o senhor. E foi lá na horta dele, colheu uns pés de alface, coisa mais linda e tal. Quer dizer, a hora que eu saí dali, já era quase meia-noite. Aí eu falei, e agora? Não pegava sinal de celular. Nossa. Eu tinha um neck frame desse tamanhozinho, que era um tijolo. Não dava sinal.
Falei, e agora? Porque senão eu ia ligar para um mototáxi, né? Levar o combustível, não tinha. Eu falei, bem, só resta uma coisa. O quê? Orar. Não é que eu já tinha insistido e não pegava, não dava. Eu falei, bem, vamos orar? Deus é poderoso, Ele multiplicou o pão, Ele pode multiplicar essa gasolina. Vamos orar. Debrucei no volante ali, orando, pedindo a Deus. Pum, pegou. Aí o diabo fala assim, pegou agora, chegar ali perto da Castor, eu já morri. Tá repreendido, Satanás. Aí foi, chegou em Santa Fé, até aqui você veio, agora você vai ter que descer empurrando. Tá repreendido, Satanás. Chegou ali na subida do Jasmine e falou, agora morre. Eu falei, tá repreendido. Guardei ela dentro da minha garagem, lá no Itajubi, e não morri. De boa. De boa. Você tá vendo como que é? É a fé. Então você tem que acreditar. Então acho que está mais que respondido, Ronaldo. Uma outra pergunta aqui, pastor. Deixa eu dar uma selecionada aqui, senão a gente não vai conseguir responder todo mundo. O Cleiton Ricardo. Perdão. Josi, qual é o propósito do batismo? Isso realmente me salva? O batismo não salva. Não salva. Não. Por quê? Por que o batismo não salva? Porque a salvação, ela é uma graça que o Senhor permite pela fé. Ele diz assim, se você crê com o seu coração, com a sua boca confessar, você tem a salvação. Agora, o que é o batismo? O batismo é uma lavagem, é uma purificação, para que você demonstre também, publicamente, que você é uma nova criatura. Você acha que Jesus precisaria batizar? Se ele não tinha pecado, não conhecia, não. Ele falou, vim para dar o exemplo. Então, o batismo em si é a mesma coisa se eu falar para você que você casar com alguém te torna feliz. Não. O que te torna você feliz é o amor que você tem com essa pessoa. E se você ama mais ela do que ela te ama, aí você é feliz. Porque se você não amar, você não é feliz. Então, o batismo é para quem ama Jesus. Ele diz assim, ide, pregai, ensinai, e aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Peraí, então não é quem não é batizado, é quem não crê. Então, o batismo ele não salva. O batismo é uma confissão pública. Zerado. Eu acho que só os pingos no i. Pastor, uma outra pergunta aqui que eu ia pular ela. De verdade eu ia pular. Mas eu não vou pular. Se a pessoa perguntou, acho que tem que ser respondida. Pergunta do João Pedro, do Jardim São Carlos, perguntou: se nós temos perdão de Deus, por que o diabo não? Se ele também, se todos os pecados podem ser perdoados, por que o inimigo não foi e não é perdoado? Só pode ser perdoado quem se arrepende. Quem quer, né? Sim. Cura. Quem se arrepende. Então, se há arrependimento, há o perdão. O diabo ele não se arrependeu, ele se rebelou. Uhum. Então, a rebelião para Deus, tanto é que a desobediência para Deus é como rebelião e pecado de feitiçaria. Quer dizer, Deus abomina isso. E o que Satanás fez, ele não pecou sozinho, ele incitou mais 1/3 dos anjos a pecar com ele. E eles se rebelaram, quer dizer, nós vamos tomar a força. Eu quero o trono, eu quero o poder. E aí Deus diz, aí o que acontece? Ele não teve essa capacidade de arrependimento, é a mesma coisa de Judas quando traiu Jesus. Diferente de Pedro quando negou. Pedro foi chorar amargamente arrependido. O Judas não. Ele foi se matar, porque é outro sentimento, é outro tipo de coisa. Entendeu? Então, Pedro, Satanás queria se andar na vida dele. Judas, o Satanás entrou na vida dele. Uhum. Tanto é que na ceia Jesus fala, né? Você tem que fazer, faça tudo. E eu escolhi os 12, um entre vós é o próprio diabo. Aí tá. Quer dizer, o diabo não tem como ele se arrepender, né? Ele nunca, quem procura, que nem tem muito pastor que fala, quem procura Deus sempre achará. Então, como o inimigo nunca procurou, então não tem como ele ter perdão, né? Não. E, na verdade, ele sempre vai se opor, né? Ele lá na criação, ele foi lá destruir o que Deus criou. Deus fez o homem perfeito, mas o diabo, com a sua astúcia, ele embutiu a astúcia no homem. O homem ficou astuto. Quer dizer, tão astuto que quando Deus vem falar por que você fez isso, ele joga na mulher. Quer dizer, a culpa é dele. E hoje ainda pessoas fazem isso. Joga a culpa, eu desviei por causa
do fulano, eu desviei por causa da igreja, desviei por causa de ciclano. Quer dizer, não assume que desviou porque não foi capaz de superar aquilo ali, de vencer. Uma outra pergunta, creio que é a última, foi da Stephanie. Ela perguntou o seguinte: Deus na Bíblia ele sempre se mostrou através de uma sarça, de uma voz no céu. Por que Deus nunca se mostrou fisicamente a todos? Por quê? Tem uma resposta? Tem uma resposta. O homem não suportaria. Né? Sério? Mas quando ele se manifestou fisicamente através de Jesus, né? Ele se manifestou, Deus encarnado, é a sua teofania, né? Como diz, é Deus vindo para a terra, não na forma de Deus, que se ele vir, o homem não suporta. Quando ele falou para Moisés rogando, eu quero ver o Senhor, eu quero ver tua glória, eu quero ver, ele falou, você vê, você morre, você não pode me ver. É uma luz muito intensa, o homem não suportaria. Entendeu? Se com o hálito dele, com o sopro da narina, o mar se abriu, você imagina como é que a gente iria suportar Deus? Né? Se a gente estiver nessa matéria. Nós estamos como Ele é, que a Bíblia diz que naquele dia nós seremos como Ele é diferente. Porque espírito com espírito. Mas nós somos carne. E a carne não suporta. Tanto é que Moisés insistiu e falou, você vai me ver pelas costas. E quando Moisés desce do monte, o povo não conseguiu olhar para o rosto de Moisés. Ele teve que pôr um véu, cobrir o rosto dele, porque a glória parecia um sol refletindo, de tamanho, de intensidade. Né? Então é isso. Deus ele não pode se mostrar dessa forma, porque ele é um ser glorioso. E eu falo isso, eu vou falar uma coisa para você. Eu vi por 2 vezes na vigília do monte, anjo. Você abambeia as pernas. Você fica... Anjo, eu vi anjo. O anjo desceu assim, ó. Ele não tocou no chão, ele ficou parado numa altura mais ou menos de 1 metro. E aquele corpo celestial todo brilhando na minha frente. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, se fosse Jesus, se fosse Deus, eu não suportaria. Então eu vi um anjo no seu resplendor, não na glória total. E se ele fizer a glória total, a gente cai por terra. O Daniel caiu quando viu, e era um anjo. Aí ele levanta, homem, você é muito desejado. Quer dizer, isso porque viu um anjo. Agora imagine se a gente ia suportar ver Deus, não tem como. Pastor, já gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por ter aceito estar aqui. Sabe que as portas estão sempre abertas para recebê-lo. E espero muito que a sua inauguração seja logo e que Deus abençoe muito lá a sua inauguração. Vai ser. Pastor, suas considerações finais, por favor, para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Se o senhor pudesse mandar uma mensagem para uma pessoa que ainda não aceitou, talvez está em dúvida, talvez já aceitou, mas sabe aquele aceitou, entre aspas, parcial? O que o senhor poderia falar para essa pessoa? Eu vou falar o mesmo que eu me perdi aqui nas palavras, e eu ia falar para você o porquê que eu tenho tanta convicção de ter aceitado Jesus. Quando eu cheguei na igreja, e sentei quase que nos últimos bancos, só eu e a minha namorada na época, a minha esposa hoje. Sentamos ali, tímido, com medo de, como diz, né? Puxa, estou numa igreja evangélica, né? Aí eles estavam cantando lá na frente. Quando eles cantavam, era um culto de jovens. Eles cantavam assim, sei que Jesus Cristo está aqui, agora mesmo, seu Espírito tocou em mim. Quando eles cantavam e falavam isso, eu falei assim, se o senhor está aqui mesmo, toque em mim. Eu era sisudo, abusado, né? Toque em mim. A igreja estava assim, um punhado de jovens na frente e umas cadeiras vazias, uns bancos vazios. Eu aqui, a minha namorada aqui, e não tinha ninguém aqui, nem ninguém aqui, não tinha ninguém. Era só eu e ela. O Senhor veio aqui no meu braço e fez assim, ó. Mas, tocou. Eu pensei que era a pessoa que tinha me convidado. Falei, tá, né? Chegou, né? Fazer uma graça, né? Que eu olhei, não tinha ninguém. E aquilo veio uma virtude assim, e os meus olhos começaram a chorar. E aquela virtude, aquela coisa tremenda. E eu procurando, não tinha ninguém. E aí eu cutuquei a minha namorada, né? Falei, você sentiu alguma coisa? Alguém tocou em você? Não. Aí eu falei, não tem dúvida que Jesus está aqui. Daquele dia em diante, eu me tornei crente. Crente porque ele me tocou. Apenas um toque. Apenas um toque, ele me tocou mesmo. Então eu falei, não tem como eu ter dúvida. Entendeu? Então o que eu digo para essas pessoas é assim,
Se entrega para Jesus, mas de corpo, de alma e de espírito. Creia de todo o teu coração. Entendimento. Busca Ele com as forças. Porque às vezes a gente não se esforça como é para se esforçar. Não buscamos como é para buscar. E aí é claro, né? A gente não chega onde é para chegar. Porque eu só vou ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Eu só vou chegar no centro da vontade de Deus quando eu não fizer a minha, fazer a dele. Então eu preciso entender que para mim ser feliz, eu preciso do dono da felicidade, que é Jesus. Se eu não tiver Ele, por que você soa? Porque você bebeu água. Se você não beber água, você não soa. Você vai secando. Então, como que eu vou exalar alguma coisa se eu não tiver Jesus? Eu preciso de Jesus. Eu não posso viver sem Ele. Ele é a luz, Ele é o meu alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Para quê? Ele disse, o meu corpo é partido para vocês. Ele usou o pão, porque o pão é alimento. Então eu preciso desse alimento. E o que é o alimento para mim? É o verbo é o que? A palavra. Eu tenho que comer palavra. Eu não preciso de uma mensagem de autoajuda, eu preciso da ajuda do alto. Eu preciso daquilo que vem para mudar a minha vida, que vai impactar. A palavra verdadeira, ela vai te ferir, para depois te sarar. Ela vai impactar, ela vai causar um efeito em você. Jesus diz, a minha palavra vai e não volta vazia. Ela é como um martelo que quebra a penha. Então não é martelo de borracha. É uma palavra dura. E às vezes as pessoas têm que entender que eu preciso da palavra verdadeira. Eu preciso daquilo que vai mudar a minha vida. Se não mudar, não é Jesus. Então vai mudar, vai transformar. De dentro para fora. Pastor, Deus abençoe sua vida. Para você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua presença. Até semana que vem, mais um convidado aqui conosco. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Rapaz, é história, hein? Muita coisa. Nossa.